Presta atenção no que eu vou dizer. Você sabe que você está virando religioso quando você está mais preocupado com o arranjo de flores, o lugar do coral, a roupa do pastor, do que com a pregação. Você sabe que você está virando religioso quando você leva mais tempo se preparando diante do espelho, antes do culto, do que se preparando espiritualmente para participar do culto. Você sabe que está virando religioso quando você não consegue aturar os erros dos outros, contudo é muito tolerante com os seus e dos seus familiares. Você sabe que está virando religioso quando você participa de todas as atividades da igreja e não tem mais tempo para a sua família e para estar sós com Deus. Você sabe que está virando religioso quando você é zeloso para dar o dízimo e ofertas, mas trata mal seus empregados, não perdoa quem lhe ofende e não pratica misericórdia para com os pobres. Você sabe que você está virando religioso quando sua vida cristã gira em torno de elementos da igreja que, embora legítimos, eles não são essenciais. Eu corro esse risco, por exemplo, quando eu penso nesse púlpito, quando eu penso na pregação, quando eu penso no ministério pastoral, no título de reverendo, doutor. Eu peço a Deus que me livre destas coisas, porque eu não posso girar a minha vida cristã, o meu ministério em torno disso. Tem pessoas que fazem a vida girar em torno do coral. Coral é uma coisa importante? É. Mas faz parte da essência do cristianismo? Não, os primeiros cristãos não tinham coral. Coral surge depois, quando o cristianismo se torna uma religião reconhecida. Graças a Deus que hoje nós podemos ter coral. Que bênção é. Muitas pessoas fazem da escola dominical o tudo na vida. Escola dominical é importante? É. Mas é a essência do cristianismo? Não. Os primeiros cristãos não tinham escola dominical, eles se reuniam em casas. Escola dominical é uma invenção de 200 anos atrás nos Estados Unidos. Tem pessoas que fazem sua vida girar em torno das sociedades internas. Sociedades internas são importantes? São, mas fazem parte da essência do cristianismo? Não. Sociedades internas existem na Igreja Presbiteriana do Brasil. A Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos não tem. Outras igrejas atendem os velhos, as senhoras e os moços de outra maneira. Vocês entendem o que eu quero dizer? Às vezes nós focamos nestas coisas que são acessórias, que são boas, que Deus nos deu para que nós edificássemos a igreja, mas a gente acaba focando nelas como se elas fossem o próprio cristianismo. E aí nós viramos religiosos. Gente, da mesma forma, a religiosidade às vezes é uma capa para pecados mais sérios. Eu já acompanhei casos e conheço casos de gente que estava na igreja super zeloso, frequentava todas as reuniões de oração, não perdia um culto, ela tinha várias atividades, exercia ministérios, era oficial da igreja e de repente se descobre que tudo aquilo era uma capa, que na verdade aquele homem era desonesto, aquele homem era ladrão, casos de imoralidade, de bater na mulher. Mas na igreja ninguém suspeitava. Às vezes a religiosidade é uma capa apenas para esconder pecados graves e terríveis. Por isso Jesus condena a religiosidade, porque o religioso ele fica se justificando, ele se justifica através dessas práticas. Por isso que Jesus condenou os fariseus, porque a religiosidade leva as pessoas ao inferno. As pessoas que praticam aquilo que Deus não mandou, ou praticam aquilo que Deus mandou pelos motivos errados. Elas podem parecer religiosas, elas podem enganar o seu coração com atos religiosos, e na verdade nunca nasceram de novo, nunca foram regeneradas, não conhecem a graça de Deus, nunca tiveram um encontro verdadeiro com Deus. Por isso que a religiosidade é tão perigosa e perniciosa e conduz para o inferno, porque a pessoa pensa que porque ela é religiosa, porque ela vai à igreja, porque ela dá dízimo, porque ela está no ministério, porque ela é pastor, porque é pregador, ela pensa que aquilo é uma evidência de que ela está salva. Pode não ser. Por isso Jesus adverte: ai de vocês, escribas e fariseus, porque vocês conduzem outras pessoas à condenação. O que Jesus está condenando aqui é que os fariseus, eles focavam nas coisas secundárias e miúdas e esqueciam o quadro maior, o que era mais importante. E é isso que o religioso faz. Ele está preocupado com as coisinhas pequenas, está preocupado com os detalhes, com arranjos aqui e acolá, e ele se esquece das grandes coisas, das grandes virtudes, dos pontos centrais.
do cristianismo. Alguém pode estar tão preocupado com as coisas da igreja, da organização, do templo, do andamento dos serviços e aquela atividade toda, fazendo detalhezinho aqui, que a pessoa acaba se esquecendo que cristianismo não é isso. É muito mais do que isso. Religião é quando você torna estes equipamentos, estes recursos, este lugar e as atividades em um fim em si mesmo. Mas estas coisas existem para nos levar a Deus, ao seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas existem para nos levar a viver vidas santas, retas e justas, ou como disse Jesus, na busca da justiça, da misericórdia e da fé. Às vezes as pessoas se dedicam a acessórios da igreja, como se fosse a própria religião em si verdadeira, e perdem de vista a coisa mais importante, como Jesus diz: coa o mosquito e engole o camelo. O mosquito era um inseto considerado impuro. Aí o judeu, para não correr o risco de engolir um mosquito, tudo que ele ia beber, ele botava um coador por cima. Então ele bebia com um coador para não correr o risco de um mosquitinho entrar ali. Ele era muito cuidadoso nisso. Mas ao mesmo tempo ele engolia um camelo, que era também um animal imundo, era o maior animal que o judeu conhecia. Então é óbvio que Jesus está dizendo aqui. Ele está condenando aquela atitude do religioso, que ele é meticuloso com coisas secundárias, e ele esquece de ser santo, ele esquece de orar, ele esquece de amar, ele esquece de exercer misericórdia, ele esquece de exercer e praticar a justiça. Quinta razão pela qual Jesus condena aquela religiosidade é porque ela leva as pessoas a se preocupar com o que é externo e esquecer o que é interno. Jesus condena o fato de que eles se preocupavam com o exterior e por dentro eles estavam cheios de rapina e de iniquidade e de pecado e de corrupção. A religião se preocupa com o exterior da pessoa, com normas, com regras, e esquece a necessidade de intimamente você ser uma pessoa convertida, de quebrantamento do coração, de fé verdadeira, de um amor que parte do coração. Não é só não adulterar, mas também não pensar em adultério. Não é só matar, mas também não querer que o seu irmão morra. Jesus explicou isso lá no Sermão do Monte. Vocês ouviram que foi dito: não adultere, mas eu digo, quem olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. A religião se preocupa com o aspecto interno, mas o cristianismo diz: o Deus que fez o exterior é o Deus que vê o interior também. Então tem que ter essa preocupação com a vida interior. A segunda ilustração que Jesus diz é das sepulturas. Verso 27, ele chama os escribas e fariseus a sepulcros caiados. As sepulturas que eram caiadas, embelezadas. O fariseu gostava de fazer isso, embelezar as sepulturas dos antigos. Só que a sepultura, ela é bonita por fora, mas por dentro você está cheio de podridão, de ossos decompostos, de carne pútrida. E assim Jesus diz: vocês são sepulcros caiados. Vocês estão preocupados em adornar o exterior para parecer justo aos homens, mas por dentro vocês estão completamente corrompidos. Eu quero terminar com o final do capítulo. Olha como termina o capítulo. Jesus lamentando, verso 37. O lamento de Jesus: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Eu declaro, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Veja o que Jesus diz no verso 37. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Jesus está se referindo a todas as tentativas de Deus através da história de reunir o povo dele, o povo da antiga aliança, debaixo de si, para ter um relacionamento verdadeiro, pessoal, íntimo. Mas ele diz aqui que o povo não queria. A grande pergunta que nós queremos fazer nessa noite é essa: nós somos o povo de Deus hoje. Ele continua nos chamando para debaixo das suas asas. Ele quer ter um relacionamento verdadeiro, íntimo conosco. É isso que é o verdadeiro cristianismo. Mas a pergunta é: nós queremos isso? Porque Israel não queria. Queremos viver para Deus.
Queremos deixar a religiosidade, queremos buscar a verdade, queremos ser mudados, queremos ser usados. Essa é a pergunta que Deus nos faz nessa noite. Queremos, desejamos, ansiamos por isso. Se nós não estivermos dispostos, se nós não quisermos, e se nós não nos prontificarmos, as coisas continuarão como sempre foram. E se nós queremos crescer, se nós queremos progredir, se nós queremos servir a Deus mais e melhor, é preciso que nós queiramos nos deixar reunir debaixo dele, das suas asas, numa relação verdadeira, deixando de lado tudo aquilo que ele nunca ordenou, para que nós vivamos sempre para a sua glória. Amém.